Bom dia, pessoal. Eu queria dar um testemunho para vocês. Eu tirei a minha habilitação já faz um tempo já, né? E desde então, uma das dificuldades que eu mais tenho é tirar o carro da minha garagem. Porque eu tenho que treinar a embreagem, né? No caso, achar o ponto da embreagem para poder tirar o carro da garagem. É uma rampa assim, e ele fica bem no cantinho, porque o portão que tem em casa, o portão é caro, né? E portão é caro, né, gente? Desculpa aí que eu demorei um pouquinho. Portão de garagem é muito caro, né? Então, na época que a gente estava construindo aonde eu moro, a gente optou em pegar o portão menor, né? Então, no caso, era necessário que o carro entrasse de ré, né? E encaixasse ele no cantinho, para poder ter espaço para 2 carros. E desde que eu tirei a minha habilitação, uma das coisas que eu não tentava fazer nada, era tirar o carro do canto. E teve uma outra vez que eu precisei sair com o carro, só que eu tentei tirar ele do canto, e o que aconteceu? O carro desceu, né? Porque se você não trabalhar a embreagem direito, ele desce, né? No caso do Peugeot, né? O Peugeot é assim. Então eu fiquei doente. Quando aconteceu isso, eu fiquei muito triste. Que o carro ralou na frente, né? A boquinha, né? Tipo o biquinho do carro ralou na frente. Por causa disso, né? Na verdade foi um pouco assim de falta de treinamento. Meu esposo não me explicou muito bem direito, né? Uma porque ele não queria que eu pegasse o carro, né? E também não tinha interesse em me explicar. Só que assim, como a gente que tem filho, a gente tem necessidade de sair do carro, ter os nossos compromissos, e às vezes os nossos esposos não estão muito dispostos a nos ajudar, né? Então, com o tempo eu fui, né, amadurecendo essa vontade de tirar o carro do canto. E mesmo que eu já tivesse tido essa experiência de deixar o carro descer e bater o carro na frente, eu não desisti. E até, assim, uma coisa minha que eu deveria de fazer tanto pra minha vida, né? Porque às vezes a gente tá numa situação, né, difícil, e a gente acaba desistindo achando que não consegue, né? Não consegue passar por cima daquilo, ou é incapaz de fazer aquilo, porque não consegue. Mas na verdade o que falta pra gente é fé e preparo, sabe? Às vezes a gente precisa estudar um pouco, entender exatamente como funciona o processo para conseguir realmente fazer o que a gente tem de proposta. E a minha proposta era tirar o carro do canto. Foi uma das coisas assim que eu sempre tive a certeza que eu queria fazer, porque eu não consigo mais depender do meu esposo, né? Com o tempo a gente vai perdendo essa dependência e a gente vai querendo ser mais independente, porque a gente é mulher, gente. Mulher é capaz de tudo, só basta querer, né? Enfim, para o vídeo não ficar muito longo, aliás, o vídeo, né, não ficar muito longo, eu hoje já tem uns dias já que eu tô tirando o carro da garagem sozinha. Só que assim, é sempre na insistência, né? E mesmo assim com o pavor de não dar certo. Acho que esse aqui não vai dar, não. Tem que procurar uma vaga melhorzinha. Sempre na insistência de querer dar certo, né? E na primeira tentativa eu consegui de boa. Na segunda também eu consegui, né? Com a ajuda da minha filha, graças a Deus ela me ajudou. E hoje eu tentei sozinha, né? Não tinha ninguém pra me ajudar, então eu fui lá e fiz. Então, primeiramente, o que vocês precisam saber é treinar o ponto da embreagem. A embreagem é tudo no carro, tudo. Qualquer coisa que você precisar, é a embreagem que vai dizer pra você se você consegue fazer ou não, né? Ou no caso, se você consegue tirar o carro da subida ou não. Então é importante que vocês, isso serve
serve tanto para mulher quanto homem, para qualquer um. Treine a embreagem, o ponto da embreagem. Escuta o carro, vê como é que é o carro, os barulhos do carro, isso é muito importante. Que aí vocês vão conseguir fazer o que vocês têm a proposta, né? Então o desafio de colocar o carro na garagem, graças a Deus, eu venci. Né? Mas não é uma coisa assim que eu posso parar de treinar, porque é constantemente que você tem que ficar treinando a questão da embreagem. Então você tem que sempre estar treinando para sempre chegar à perfeição. Com o tempo, hoje eu acho que eu levei umas 5 vezes para esse negócio de estacionar também é um saco. Mas você não pode desistir. Se aquela vaga tá difícil, procura uma mais fácil. Tá vendo? Às vezes a gente fica se complicando. Tem uma aqui na frente de boa. Mas mudando o assunto, né? Então, na primeira você não vai conseguir, na segunda você não vai conseguir, mas segura a embreagem. Terceira você não vai conseguir, mas continua na expectativa. Na quarta você não vai conseguir, até que na quinta vez vai dar certo. E isso é pra tudo, né, gente? Hoje eu me encontro desempregada e eu fiz faculdade de pedagogia. Faculdade de pedagogia, às vezes eu me desanimo um pouco com as situações do mercado de trabalho, né? Com tanta seleção que eles fazem, tanta coisa que eles perguntam. E às vezes até me sinto incapaz de realmente trabalhar nessa área. E a gente tem os nossos monstros internos, né? Aqueles que nos alimentam todos os dias. A gente tem um anjinho bom e um anjinho ruim. E o anjinho ruim, ele é muito forte na nossa cabeça. E ainda a gente utiliza as redes sociais, né? A gente tem esses aplicativos aí de vídeos que às vezes impactam na nossa vida positivo e negativo, né? Influencia, né? Tanto que diz, influenciador digital. E eles influenciam a gente a fazer as coisas erradas, às vezes a gente alimentar as coisas erradas no nosso coração, na nossa mente. Mas eu tô trazendo um vídeo aqui que não é de influenciar, né? Aliás, é influenciamento, né? Porque eu quero que tanto sirva para mim esse conselho e para vocês também, que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir do nosso sonho. A gente não pode desistir daquela vaga de emprego, a gente não pode desistir daquela pessoa que está do nosso lado por tantos anos. A gente não pode desistir daquele concurso público que a gente tem vontade de passar. A gente não pode desistir de conquistar aquele peso ideal, porque a gente é capaz. Tudo que a gente precisa, às vezes, é um pouquinho de paciência, sabedoria, conhecimento. A gente precisa de conhecimento. Se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai conseguir. E no meu caso, sobre o carro, né, voltando ao assunto que vai ficar longo, no meu caso, eu precisei buscar o conhecimento para entender como que o carro funcionava. E eu peguei, fui na internet, no YouTube, vi um vídeo de como fazia para, né, entender essa questão da embreagem. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender como que o carro funciona. Então, se eu bato a chave, ligo o carro, escuto o barulho dele e já solto o carro, o que vai acontecer? Automaticamente, se ele tá no descer, ele vai descer. Óbvio, né? Por quê? Tem alguns carros que hoje em dia, né, ele não desce, ele dá uma segurada. Mas o meu carro, ele desce. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar a embreagem, chegar no ponto dela onde o carro está elevado, colocar, não posso esquecer da ré. E uma das coisas que eu errei da primeira vez foi que eu não coloquei a ré, então estava engatado na primeira. Então, óbvio, mais um erro ainda. Então, engata a ré, puxa o freio de mão, segura a embreagem. Quando você vê que o carro está lá em cima, você acelera. Mas não pode esquecer que atrás pode ter carro, né? No caso, tem uma barreira atrás que para mim era a escadinha da minha casa. Mas enfim, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que não desista dos seus sonhos. Tudo que a gente precisa é de conhecimento, sabedoria, paciência e perseverança e persistência. São essas únicas coisas que a gente precisa para qualquer coisa. E na próxima vez que eu vir aqui fazer vídeo de novo, eu espero trazer para vocês uma notícia positiva da minha área de trabalho, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau!